Olá de novo, eu prometi, eu voltei. A gente está chegando aqui no fim da transmissão do MVCast, especial Bastidores do MEF, mas não sem antes trazer esse tema aqui que é tão importante. Não há dúvidas de que as redes sociais e outras novas mídias, como este podcast aqui, por exemplo, revolucionaram a comunicação e obrigaram a nós, jornalistas, eu sou jornalista mesmo, por isso que eu estou falando nós, a pensar de maneiras diferentes para garantir que as mensagens chegassem até os nossos leitores, ouvintes, telespectadores. Além disso, começamos a dividir o microfone, papel ou tela, com aqueles que antes eram só chamados para dar entrevistas, os especialistas. Mas médicos e outros profissionais da saúde logo perceberam que poderiam controlar a narrativa publicando eles mesmos, em suas próprias redes sociais, as dicas de saúde mais importantes para os pacientes. E é este o momento que vivemos na comunicação digital. Veículos de imprensa versus profissionais de saúde. Qual deles está mais preparado para comunicar a saúde aos brasileiros? Nossa mesa de agora traz representantes dessas duas vertentes. A gente tem aqui a Bárbara Paludetti, ela é editora da Viva Bem UOL, e a Silvia Scheinfeld. Consegui? Scheinfeld. Falei que eu ia errar no ao vivo. Eu fiquei treinando antes e falei, no ao vivo eu vou errar. Scheinfeld, agora foi. Te ajudei. Obrigada. Que é co-founder no Certa Hospital. Bárbara, Silvia, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Então vamos lá nesse fla-flu aqui, médico versus jornalista. Esse clima de fla-flu, inclusive, né? Ele ainda existe na comunicação digital na saúde? Os jornalistas e os influenciadores médicos competem pela atenção do leitor? Como é que fica? Vou começar aqui. Pode começar. Vou começar, Silvia. Apesar da Silvia não ser médica, ela tá fazer essa correção. ela tá nesse meio nesse aí. Meio médico, comunicação nesse meio médico, no hospital. Então ela tem essa experiência. Mas eu acho que não, sabia? Eu tô no jornalismo de saúde há 10 anos, mais ou menos 10 anos, pouco mais, pouco menos. E eu acho que eles são muito parceiros, assim. Até a gente, quando vai atrás de uma fonte, putz, eu quero um médico que fale sobre colocação de DIU, que seja muito bom nesse assunto e super didático. Eu vou nas redes sociais atrás de procurar essa fonte e encontro um cara que tá super, descolado, falando sobre o assunto e fala, puxa, esse cara eu acho que vai me dar uma boa entrevista e vai ali dialogar melhor com o meu leitor, porque o meu leitor no UOL é todo mundo. Todo mundo lê o UOL, são todas as pessoas. Então, eu não sou nichada, né? O meu leitor é todo mundo. Então, eu acho que não tem muito esse fla-flu, nem muito essa divisão, assim. A gente enxerga muito os médicos como parceiros, assim. A gente tem uns muito queridos do coração, assim, que são muito didáticos. E é que eu tava falando agora na mesa que a gente participou, que sabem explicar pra gente um processo médico, uma coisa super complexa e de maneira muito... Acho que os médicos também foram evoluindo ao longo do tempo, isso que eu ia falar, né? Eles foram forçados a ter essa linguagem mais didática também. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem muitos representantes médicos, assim, excelentes. Excelentes comunicadores, assim. Mais do que muitos jornalistas, às vezes. Muito bom. Bom, então, só mudando aqui, eu não sou médica. Sim. Eu sou de uma família de médicos. Então, eu sou administradora e tem 4 médicos na minha família. Por isso que todos acham que eu sou médica. Inclusive o ChatGPT já achou que eu sou médico. O Google, porque você vê que as informações muitas vezes que vêm é de médico. Mas trabalho há muito tempo com médicos, convivo aí há muito tempo, né, nas redes com os médicos, nos eventos. Eu acho que são meios de comunicação muito diferentes e todos têm que ser aproveitados. Então, hoje um Estadão, uma revista, ele traz um tema mais amplo, né? Ele acaba trazendo como está a saúde no Brasil, o Ministério da Saúde fala sobre tal assunto, a ANS divulga tal assunto, então acaba falando de temas muito mais amplos. Quando você vai para um videocast, quando você vai para a internet, você consegue achar tanto esses assuntos como mais nichados, assuntos mais nichados, mais especializados. Então, você consegue ir dividindo mais as comunidades, os ecossistemas e trazendo cada vez mais informação
para o seu público. E aí que você começa os especialistas, né? Então, você traz os especialistas naquele assunto. E como disse o Mark Zuckerberg, ele falou que no futuro vai ser todo mundo ter que saber de um pequeno tema muito. Tanto é que a filha dele está estudando sobre os cristais das sereias. Então, é isso. Então, você vai ter que... A internet, as redes sociais, esse acesso todo, esse público todo querendo falar, esses médicos todos querendo falar, né? Quem quer falar, sendo ouvido e falando dos assuntos, eles permitem que tenha mais assuntos mais aprofundados. Eu acho que os meios não vou falar de antigamente, né? Mas os meios convencionais, né? Jornais, televisão, tradicionais, né? Eles acabam falando de temas mais amplos. É difícil você conseguir entrar tanto num assunto. Não vi ainda. Posso estar enganada, mas eu entendo que eles são mais genéricos e mais amplos. E aí você quer mais informação. Por exemplo, na capa principal do Estadão, você vê o principal. Aí você, não, quero ir clicando. Aí você vai clicando. E aí no que você vai clicando, você vai chegando. Não, mas eu queria ver... falar um pouco da saúde. Você fala, não, mas o que está acontecendo aqui é do Ministério da Saúde. Aí você, é a Anísia Andrade. Aí você clica, quem é essa? E você vai conseguindo segmentar e detalhando mais essas informações. Perfeito, perfeito. E, Bárbara, como jornalista setorial, né? Eu também sou jornalista setorial, sou também da área de saúde, mas você conversa com o público final, eu converso com a área de negócios, né? Então, eu vejo a importância que é você se especializar num tema para conseguir aprofundar o seu conteúdo e trabalhar da melhor forma possível, né? Saber fazer as perguntas certas, enfim. E aí, pegando o gancho nisso que a Silvia falou, no seu trabalho, no seu dia a dia, que é comunicar com esse usuário final, você acha que tem lugares que o médico chega, o médico ou o influenciador da área de saúde, que quer que seja, mas acho que mais médico nesse caso, mesmo o enfermeiro, o profissional de saúde, que ele consegue chegar em pontos que mesmo o jornalista muito especializado não chegaria? De conteúdo? De produção de conteúdo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o médico, por mais que a gente se embrenhe num tema e, vou caçar todos os estudos possíveis sobre um tema X, a gente não tem, acho que, como ter esse conhecimento tão amplo. É nesse sentido, né? Acho que o médico, ele fez medicina, assim. Então, nesse caso, acho que vai ter um ponto que ele vai chegar. O que acontece aqui, apesar de eu ter falado que a gente tem médicos incríveis hoje que são muito didáticos, é que o médico tem muito conhecimento e às vezes ele não sabe passar isso. Até na anamnese do consultório, ele não sabe explicar para o paciente dele o que está acontecendo na cabeça dele quando ele tem uma doença, sei lá, neurológica. Não consegue. E o paciente fica, cara, eu não estou entendendo o que eu tenho. E é o que o jornalista, talvez o nosso trunfo, né? Como a gente não estudou medicina, então a gente vai até o fim eu preciso traduzir, porque na verdade o nosso papel mais ou menos no jornalismo de saúde é esse, né? Traduzir para o leitor todo esse mediquês. Então, assim, por mais que o médico talvez tá no fundo, ele tem todo aquele conhecimento, às vezes ele não consegue chegar, né, no paciente dele, no caso do meu leitor, assim. Perfeito. E, Silvia, você aparece nos vídeos, né, do Certo Hospital Dia, comenta vários assuntos, tem vídeos aí que tem 2 minutos de duração, né, enfim. Eu queria saber como você se preparou para estar frente às câmeras, né? Como você percebeu primeiro que você poderia se comunicar dessa forma e como foi esse processo para chegar até lá? Boa pergunta. É natural. É natural. Não, até a gente estava falando agora na mesa, você hoje, se você tem que estar nas redes sociais, é uma forma de você mostrar o que você está fazendo, explicar para o seu público o que você está fazendo, das pessoas te conhecerem. Então, e até o empreendedor, ele não tem essa, eu não gosto de fazer isso, eu não sei fazer isso, não gostaria. Não quero. Empreendedor, se vira, você faz o que tem que fazer. E uma das formas que eu entendi que o hospital precisava é mais identidade, é mostrar para a comunidade o que é feito lá, qual a missão, qual a visão, quais os valores.
conhecer os médicos que trabalham lá, porque é uma forma de você se aproximar da comunidade, do seu ecossistema. Então, o nosso hospital é um hospital dia, né? Então, você tem que explicar... ele é antigo, assim, né, o hospital dia, mas usa-se pouco hoje em dia aqui no Brasil. Então, alguém tem que aparecer para explicar, né? Alguém tem que aparecer. E aí eu comecei a entender que não é, eu quero, eu gosto. Não, eu vou lá, eu vou aparecer, eu vou explicar. Eu quero mostrar para o mercado o que é um hospital dia, quais os diferenciais num hospital dia e como um hospital dia, nesse momento da saúde, pode ajudar todos. Então, foi entendendo o cenário e o que precisava ser feito. Então, não é muito de preparo, tem que fazer. Meter as caras, né? Tem que fazer, vamos fazer e vamos explicar para a comunidade, para a sociedade, o que um hospital dia faz. Então, vários vídeos você consegue ver falando do mercado, mostrando como o hospital dia pode resolver essa situação do mercado, que tem uma sinistralidade alta, que tem custos elevados, que tem uma jornada do paciente aí extensa muitas vezes. Então, é isso. Eu preciso começar a mostrar isso e foi aí que eu decidi aparecer mais. O meu sócio, ele é médico e ele tem que falar dos procedimentos minimamente invasivos. Então, ele levanta essa bandeira, ele é muito bom falando. Então, eu falei, eu tenho que acompanhar meu sócio, né? Não posso ficar para trás. Então, ele levanta muito bem, ele é professor, doutor, enfim, especialista. E ele acaba falando muito dos procedimentos, né, que a gente faz. Então, embolização de mioma, ablações, que também são procedimentos que não são todos que têm esse entendimento. Então, a gente precisa usar as redes sociais hoje. A gente é um hospital que não tem recurso para pagar um Estadão, pagar um SBT, uma Globo, uma Record. E a gente tinha que aparecer nas redes sociais informando o máximo o nosso público, os médicos ao nosso redor, as seguradoras, as operadoras e os pacientes. E a gente vem, né, com essa estratégia e tem conseguido mostrar para o mercado por que o nosso hospital consegue ser um hospital dia de referência no Brasil e usado nesse momento como modelo para a situação que a gente está vivendo na área da saúde. Perfeito. E até agora a gente falou da parte boa, né? Da democratização da produção de conteúdo. Que legal, que todo mundo consegue produzir conteúdo. Aí tem a parceria entre o jornalista, o médico, tudo lindo. Mas também tem muito lixo na internet. Tem muito conteúdo ruim, muito influenciador, muito médico, muita gente trazendo pesquisa científica e são vídeos curtos e as pessoas, infelizmente, não sabem diferenciar fato de opinião e fato de mentira deslavada, né? A pessoa colocou um gráfico lá, pronto, é doutor. Então, como é que vocês fazem para competir com a atenção do usuário final diante de tanto conteúdo porcaria, mas que chama atenção? Porque é igual coisa com muito açúcar, né? Faz mal, mas vicia, né? Você quer a solução fácil para problemas complexos, né? Então, olha, é enxugar gelo, na verdade. Basicamente, o que a gente faz é enxugar gelo, porque eu tenho uma equipe muito jovem que ama o TikTok, então sabe fazer ronda, né? Que a gente chama de fazer ronda, né? Então tá sempre navegando no TikTok, tá sempre por dentro de todas as groselhas que estão falando por lá, assim. Como tem groselha, E né? como tem groselha, tem muita groselha. De saúde, principalmente, assim. Tem um mundo obscuro ali no TikTok de saúde que é surreal, assim, o que a gente tem. Então, o nosso papel é meio que tentar desmistificar fake news, o mito, né? Fazer ali o que a gente chama de confere, né? A gente vai fazer esse confere aí. Mas é muito conteúdo, né? A gente não dá conta, não tem como. A gente não dá conta de desmistificar tanta fake news com o tamanho de equipe que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, como imprensa hoje, apesar de ser o maior portal do país, a gente não consegue, né? Porque é impossível, né? Você está lutando contra usuários do mundo inteiro, né? Impossível. A gente faz a nossa parte, tentando levar, né, a informação correta, com credibilidade, falando com médicos de confiança, porque tem um monte de médico charlatão, né? Que é o que você disse. Nossa, é o pior ainda. E aí, assim... Mas é enxugar gelo, assim. É uma luta
Diária, né? Diária, sim. Ô, Bárbara, mas aí como é que vocês fazem a resposta a esses TikToks, né? Vocês fazem em matérias convencionais ou vocês vão no próprio canal TikTok para rebater? A gente usa mais o UOL mesmo como portal, nas matérias que a gente faz, as nossas reportagens. Até porque o alcance... Aí eu tô falando, né, de um conhecimento que eu tenho um pouco de toda a imprensa, assim, do Brasil. O alcance da imprensa séria no TikTok é muito pequeno. Então, os perfis oficiais, né, de grandes veículos, né, de imprensa, não consegue competir com um médico charlatão que já fez ali toda uma... Né, um público no TikTok que você consegue usuário, assim, seguidor muito rápido no TikTok, né? Então, a gente costuma fazer mais do nosso jeito convencional. A imprensa ainda tem dificuldade de acessar esse usuário do TikTok. Esse cara que tá ali no TikTok o dia inteiro, passando vídeo um atrás do outro. Porque... É muito mais fácil você ser influenciado por uma pessoa, né? Uma pessoa, sim. Adriele, a Silvia, a Bárbara, porque você está personalizando. Então, se a Adriele falou que goji berry em jejum emagrece, eu vou acreditar. Agora, se o UOL tá falando que não, porque é uma marca, porque a imprensa é mais difícil. Você ser um influenciador marca é mais difícil. São estudos, né, de marketing. Inverteu essa lógica. A lógica da idoneidade, né? Sim. Como assim? Mas é um veículo. Você vai acreditar no veículo? A imprensa não, tá eu vou acreditar na Stephanie. Olha aqui, não. A Stephanie falou. É verdade. Ela é magra. É verdade, ela fez. Aí mostra antes e depois. Aí eu comi tal coisa e emagreci em 5 dias, né? Gente. É difícil. É difícil. E aí, Silvia, como é que é pra você? Eu acho que a lição que a gente tem aqui é que não existe limite pro mau gosto. Tem que fazer. Então, mas a gente tem que continuar fazendo direito nosso. Não fazer desanimar, bem. né? Não, mas acho que isso... Sinceramente, para mim, acaba... A gente faz muitos vídeos lá dos nossos médicos, especialistas. Eu tenho orgulho de todos. Tenho certeza que tudo que eles estão falando é baseado em estudos científicos, em casos que eles realmente fizeram. E tem um mau gosto. Assim como tem um mau gosto andando aqui, você não dá para ir ligando o que está acontecendo. Então, também pode ser mau gosto para a gente, mas não é mau gosto para o outro. Aquela informação serve para o outro. Então, acho que por isso que vocês estão falando dessa inversão, porque começa a nichar, né? Então, essa informação, se é verdade ou não, ela é o que eu acredito. Aí já era, né? Então, aí o que é o certo e errado? De novo, o que é o ChatGPT? Qual é a fonte? É porque apareceu mais? Ou porque tirou da Barça? Sei lá, ou porque... Né? De onde te tirou essa informação? É que acho que quando a gente fala de informação de saúde, a pessoa vai acreditar. O problema é quando faz mal, né? Exato. Sim, quando não faz mal, Quando faz mal pra saúde dela. Acho que aí é o perigo, né? Sim. E aí ela vai lidar com as consequências da escolha, infelizmente. Sim, acho que isso. Tem as informações ruins, tem essa informação que é errada, é usada errado, e não tem como combater. Tem as leis, né? Que até o Google tem as leis em relação à saúde, né? Ela tem em relação à saúde, tem muita coisa que você não consegue fazer no Google, né? Em relação a outros setores, você consegue fazer. Então, no Google, ele já tem essas leis. Eu acho que no Meta também já tem no Instagram. Então, eles até tentam tirar um pouco... eles tentam tirar um pouco do mau gosto, da fake news. Eles já mexem nesse assunto e também não deixam você divulgar certos tipos de assuntos. Então, acho que já tem um movimento, está distante. Não acho que... Né, nós três aqui, a gente vai conseguir fazer muita coisa. A gente vai ter que acreditar no Google, no Meta, enfim, a gente vai ter que acreditar nos grandes veículos que vai seguir as regras corretas, que vai tentar fazer o melhor e que vai saber gerir essa comunidade da melhor forma possível. Mas hoje o que a gente tem que fazer é pensar no nosso, fazer direito e levar uma informação boa e correta para o nosso paciente, e de um médico especialista que tem a CRM. Que tem a CRM primeiro, especialista, pelo menos. Então,
que a gente pode falar, que a gente pode ajudar, é falar: ouçam as pessoas corretas. Se é um médico, se é especialista, se sabe daquele assunto, ou se é uma pessoa que fez um curso eventualmente online, tirou um certificado, né, XPTO, e você vai lá. Os usuários têm que também ser educados nesse sentido. Então, eu vejo muito que, vendo os painéis aqui, a educação tem que andar com a saúde. A saúde não vai conseguir andar sozinha. Precisa se unir Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Isso tem que estar na educação. Se cuidar, saber em quem ouvir, saber o que comer, saber os exercícios que fazer. Então, esse usuário, a hora que ele for ler, ele fala: não, isso é besteira, né? Então, tem que estar na pauta da educação. A gente vai ter que cruzar os assuntos, né? Fazer essa política pública que comece a cruzar os assuntos educação e saúde. É claro que agora você vai agregando, né? Depois põe a internet, põe o Ministério da Informação, enfim, mas de pronto, ontem, vendo todos esses painéis, eu pensei: gente, precisamos falar disso nas escolas públicas e nas escolas privadas também, sobre saúde, sobre o que, né, para que as pessoas comecem a criar bom senso. Desde pequeno. Acho que com bom senso já começa a eliminar um pouco desse... Nossa, que isso. Então a pessoa começa a ter um filtro. Hoje, que educação que nosso público tem para fazer esse filtro? Perfeito. Nossa população não tem esse filtro. Então, eu acho que é torcer para as grandes e para os nossos governos conseguirem aí educar a população para saber o que está seguindo e saber o que está fazendo. Perfeito, gente. E se eu puder dar uma dica para você que está ouvindo a gente, se você vir alguma informação, não importa a plataforma, cheque, vá buscar, ver se tem outras fontes falando a mesma coisa. E quando eu digo fonte, Facebook não é fonte. Instagram não é fonte. TikTok não é fonte. Está falando que tomar vinagre emagrece? Busca a pesquisa científica que mostra que tomar vinagre emagrece. Vai lá no site, no UOL, e vê qual referência a Bárbara e a equipe dela usaram. Qual que é o pesquisador? Onde isso está? Então, assim, eu também adoro sair das mágicas para problemas difíceis. Eu adoraria. Mas não existe. Tá bom? Então fica com essa dica e me espera que daqui a pouco eu volto para a nossa última transmissão do dia. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau.